Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, né? Esperando o isolamento social passar para a gente voltar para a escola. E lembrando que é muito importante ficar em casa, né? Pois a gente está vendo na televisão todo mundo indo para o shopping, para as ruas, para os mercados. E isso não é bom, porque quanto mais as pessoas forem para a rua, né, mais o vírus vai se espalhar e mais tempo a gente vai ficar sem ir para a escola e a saudade vai aumentar cada vez mais. Então a gente tem que pedir para todo mundo que a gente conhece para ficar em casa e, se precisar sair, usar a máscara, só sair se necessário, tá? Então vamos começar com as nossas aulas, agora com a aula de história, né, que é sempre a nossa primeira aula da semana. Relembrando um pouquinho, a gente está falando sobre cidades, né? Nós vimos que as cidades, né, que é a zona urbana de um município, elas são formadas basicamente por um conjunto de casas, ruas, praças, comércios, bancos, correios, né? Tem uma grande movimentação e numerosos habitantes, muitas pessoas moram nela. E nós vimos que quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles levaram 30 anos para começar a colonização, ou seja, para começar a construir as cidades, né? No início, ainda muito pequenas, elas eram chamadas de vilas, né? E a primeira vila do Brasil foi São Vicente, que fica no estado de São Paulo. E assim foram surgindo as outras cidades, né? A primeira cidade, né, depois que uma vila cresceu, né, se formou numa cidade grande, com bancos, comércios, jornais. A primeira cidade foi Salvador, né, que é por onde os portugueses entraram no Brasil, e depois eles construíram a cidade do Rio de Janeiro, que na época era chamada de São Sebastião do Rio de Janeiro. Com o surgimento das cidades, surgiram também as cidades do ouro, né? Quem lembra? Eram as cidades lá de Minas Gerais, Diamantina, Ouro Preto, Tiradentes, né? Onde tinham muitas minas de ouro, lembra? Por isso que chama Minas Gerais, porque lá tinha muitas minas de ouro, né? Então essas cidades que foram surgindo depois, lá no estado de Minas Gerais, elas tinham nomes de cidades do ouro por conta da grande quantidade de ouro, né? Acho que todo mundo lembra que a tia já falou várias vezes sobre as cidades do ouro. E com o surgimento das cidades, surgiram também as capitais, né? O que são as capitais? É a cidade escolhida para ser a sede do governo, onde vai ficar o presidente, os deputados, os senadores, né? No caso da capital do Brasil, e também tem as capitais dos estados, onde ficam os governadores. A primeira capital do Brasil foi Salvador, que foi capital do Brasil por 214 anos, né? Mas depois eles decidiram mudar para o Rio de Janeiro, porque no Rio de Janeiro era caminho, ficava mais fácil para a vinda do ouro para o Brasil. Então eles decidiram mudar para o Rio de Janeiro. Mas o Rio de Janeiro começou a ficar muito perigoso. E assim, o presidente Juscelino Kubitschek decidiu criar Brasília, né? Que é uma cidade nova, né? De 1960. E assim, a capital foi transferida para Brasília. Então, a primeira capital do Brasil, como nós já estudamos na outra aula, Salvador. A segunda, Rio de Janeiro. E a terceira e atual capital do Brasil é Brasília, né? Lá onde fica o presidente. Agora, na aula de hoje, nós vamos aprender um pouquinho como as cidades mudaram, né? As cidades de hoje, elas não são como eram as cidades de antigamente. Elas têm diferença. Então, no nosso livro, eles escolheram alguns pontos, né? Alguns locais das cidades para mostrar para a gente como esses locais estão diferentes. E nós vamos ver um pouquinho de cada um. Então, vamos lá. Na aula 4 de História, atuais cidades brasileiras, semelhanças e diferenças. Aqui são só umas cidades principais. Nós podemos ver aí, a primeira que eles estão falando é São Paulo. O livro usou o exemplo da Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, que é uma rua, né? Porque a avenida, para quem não sabe, é uma rua mais larga. Então, a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio é uma rua de São Paulo que tem esse nome em homenagem a um comerciante.
né, que era o dono, né, foi o dono do primeiro navio a sair de São Paulo para Portugal. Então, essa avenida, muito movimentada na época, ganhou o nome de um comerciante que era o dono do primeiro navio a sair de São Paulo para Portugal. Eu vou botar as fotos aqui para vocês verem como ela era antes e como ela está agora. Em Salvador, o nosso livro destaca o Palácio do Rio Branco, que foi construído em 1549. Hoje, o Palácio do Rio Branco, ele funciona como Secretaria da Cultura, lá de Salvador. A Secretaria de Cultura de Salvador funciona dentro do Palácio do Rio Branco. Também é um lugar muito bonito, eu vou botar a foto aqui para vocês. E no Rio de Janeiro, o livro destaca a Quinta da Boa Vista. Eu acho que quase todo mundo já deve ter ido. Quem já foi no zoológico? O zoológico do Rio de Janeiro, ele fica dentro da Quinta da Boa Vista, né? A Quinta da Boa Vista é o lugar onde a família real, quando ela veio de Portugal, ela construiu lá o seu palácio e foi morar lá, onde hoje é a Quinta da Boa Vista, que a mamãe leva para fazer piquenique, para brincar de bola, para ver os animais do zoológico, né? Esse palácio onde a família real morava, que fica na Quinta da Boa Vista, hoje ele é o Museu Histórico Nacional. Lembra? Não sei se vocês vão lembrar, mas a mamãe e o papai com certeza sim. Em 2018, o Museu da Quinta da Boa Vista, que é o Museu Histórico Nacional, ele sofreu um incêndio, ele pegou fogo e muitas coisas importantes foram perdidas, né? Não conseguiram recuperar. Então lá nesse museu, eu não sei se alguém aqui já foi, a tia Roberta já foi uma vez. Nesse museu, no Museu Histórico Nacional, há muitos anos atrás, era a casa, né, o palácio da família real, quando eles vieram de Portugal para poder morar no Rio de Janeiro. Brasília, que é uma cidade, né, nova ainda, como a tia já disse, né, de 1960, ela também não é mais igual. Se vocês repararem nas fotos que a tia vai colocar aqui, nas fotos que estão no livro. Ela, apesar de ser uma cidade recente, ela também já se modificou, né? As cidades, elas vão se modificando no decorrer do tempo, porque são outras pessoas que moram, os seres humanos vão fazendo novas construções, né? E sem contar que cada um tem a sua história, né? Cada uma tem a sua história diferente de como elas surgiram. E é muito importante também, aqui na página 225 do livro, o Aprendendo um Pouco Mais. É bem interessante, depois vocês dão uma lida. No Aprendendo um Pouco Mais, ele diz pra gente que no Brasil existem 5.568 cidades. É muita cidade. 5.568 cidades existem no Brasil. E a maior delas, a maior cidade do Brasil, é a cidade de São Paulo, né? Que infelizmente hoje é onde tem o maior número de casos do Covid. Lá é a maior cidade do Brasil. Aí no nosso DVzinho, na página 225, começamos aí as atividades no número 1. Quais normalmente são os motivos para que ocorram mudança nas cidades? Pensa aí, o que a tia falou e também está escrito no livro. Por que as cidades mudam? Elas mudam porque o tempo muda, a modernidade chega, a tecnologia, as pessoas são outras, então elas vão mudando no decorrer do tempo. 2. Como o homem pode transformar os ambientes? Você vai marcar o X nas opções corretas. Temos 2 opções corretas. O homem não consegue alterar o ambiente ao seu redor, construindo casas, apartamentos e comércios, desmatando a natureza. Você vai olhar aí e ver qual você acha que está certo, quais, né? E vai marcar as 2 respostas. Número 3. Por que a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, no centro de São Paulo, foi nomeada dessa forma? A tia já contou, né? Ele era um comerciante muito importante. Ele foi dono do primeiro navio a sair de São Paulo para Portugal, né? Na cidade de Santos, na verdade, né? Que fica no estado de São Paulo, para Portugal. Por isso a avenida, que é uma rua mais larga, levou esse nome. Número 4, na página 226.
Em que ano a cidade de Brasília foi fundada? Tia já repetiu aqui 3 vezes. 5. Qual local foi a casa da família real no Rio de Janeiro? E hoje, esse local continua possuindo a mesma finalidade? Ou seja, onde a família real morou? Lembra que a tia falou? Lá na Quinta da Boa Vista, onde fica o zoológico? E hoje, ainda é moradia? As pessoas ainda moram lá? O que ele virou? 6. Retorne as imagens da Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, em São Paulo, e diferencie os 2 momentos. Nós temos 2 fotos no livro da Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, lá na primeira página de hoje, 222. Olha lá, o que você vê de diferente nessas fotos? 7. A história da sua cidade faz parte da história do país. Pesquise sobre a história da cidade em que você vive e relate um pouco no espaço abaixo. Gente, é um pouquinho. Tem, 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. Vai pesquisar lá na internet um pouquinho da história de São João de Meriti e vai escrever aqui, que é a sua cidade. Lembrando, a nossa cidade é São João de Meriti, não é Rio de Janeiro, tá? A gente mora na cidade de São João de Meriti. Número 8, página 227. Pesquise um local na sua cidade que no passado era diferente dos dias atuais. Escreva o nome desse local nos 2 momentos e colhe uma imagem atual. Você pesquisa lá na internet um local de São João de Meriti que antigamente, quando a cidade foi fundada, tinha outro nome. Escreve o nome que ele tinha, o nome que ele tem atualmente e imprime um desenho de uma figura desse lugar e cola aqui, tá bom? Então vamos lá fazer o deverzinho de história. Se possível, assiste o vídeo de novo 2 vezes, né? Para poder gravar bem na cabecinha, para poder aprender direitinho, tá? Beijo!